O atacante do Internacional, Ricardo Matias, tem uma proposta na mesa para jogar no time de Cristiano Ronaldo. O valor da proposta foi descoberto e a resposta do Internacional para os árabes. Nesse vídeo a gente traz mais detalhes dessa possibilidade de saída de um atacante titular do Internacional, os valores colocados na mesa e o que o Inter está pedindo e acredita que Ricardo Matias pode valer. Tudo neste conteúdo depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Se tu não tem registro ainda, vai no primeiro comentário fixado desse vídeo que tem o meu link lá na KTO, tá? Vamos lá, Cruzeiro e Inter 18,30, uma vitória do Inter 4,80 lá na KTO. Eu tô gostando desse ambos marcam, tá 2,05 e eu não tô muito confiante. Empatezinho, tá? O empate tá 3,30. Se tu fizer uma combinadinha com empate e ambos marcam, 13,30, 2,05, vai ficar 4,35. Tá? Uma odd 4,35. Botou 10 pilinha, garantiu 40, vai lá para brincar, para se divertir, joga o que tu pode e vai na KTO se divertir, tá certo? Bom, gente, vamos lá. O que eu quero falar aqui? O que eu quero falar aqui agora? Primeiro, tá? Panela da dupla, hoje vencemos, Copa segue, a Copa da Imprensa Esportiva, a transmissão tá acontecendo lá no canal do Charlie Veloso, Veloso narrador aqui no YouTube, só pesquisar que tu encontra. Vencemos por 8-0 o time da Rádio Galera hoje, nossa estreia, por isso tô com a camiseta, acabei de chegar lá do Sesc, da Protásio Alves, onde vão acontecer os jogos e hoje na estreia vencemos por 8-0, tu confere lá no canal do Charlie se quiser dar uma acompanhada de tudo que tá acontecendo, tá? Vamos falar do Ricardo Matias, por quê? A informação de ontem à noite, que foi trazida em primeira mão pelo Tomás Rames do GE e que a gente confirmou e trouxe aqui no canal, é de que o Inter recebeu uma proposta oficial do Al Nassr da Arábia Saudita, time de nada mais nada menos que Cristiano Ronaldo, um dos maiores da história do futebol, e essa proposta é boa, tá? O Alexandre Ernst trouxe há pouco no seu canal, lá no Voz do Gigante também, que a proposta está na casa dos 13 milhões de euros. Deixa eu até botar aqui quanto que tá dando 13 milhões de euros, tá? 13 milhões de euros está dando 82 milhões de reais. Essa seria a oferta que foi colocada na mesa da direção do Inter. E me foi garantido por uma pessoa do Inter e do staff do garoto de 19 anos, atacante do Inter, que essa proposta tá na mesa, tá? Essa proposta está na mesa do Internacional, do Al Nassr, que tem interesse, vê ele como um jovem talento do futebol brasileiro, uma característica que eles procuram, que é esse 9 mais brigador, que é matador, mas também muito brigador, tá lá na frente. Então eles têm interesse no garoto de 19 anos da base do Internacional. A proposta está na casa dos 13 milhões de euros, 82 milhões de reais, porém o Internacional acredita bastante que o Ricardo Matias possa valer pelo menos 20 milhões de euros. 20 milhões de euros, a gente está falando aqui de 127 milhões de reais, tá? Dá um pouco menos do que o Inter lucrou na venda do garoto Gabriel Carvalho para o Al-Qadsiya, também da Arábia Saudita. Inclusive o Gabriel Carvalho estreou essa semana por lá, tá? E o Inter tá atento porque tem alguns gatilhos no contrato que o Inter pode ganhar mais alguns valores, então é bom ficar de olho nessa situação também. Mas sobre o Ricardo Matias, então, a proposta foi de 82 milhões e o Inter acredita que 20 milhões de euros pode ser uma venda futura para o Ricardo Matias. E por conta disso, a proposta neste momento está sendo recusada pelo Internacional, tá? Essa é a informação de que o Inter está recusando a oferta do Al Nassr, mas confirmando a informação de que veio a proposta por esse ativo do clube. Vale lembrar, o Ricardo Matias, em outubro do ano passado, renovou o contrato com o Inter até 2028, tá? Assinou um contrato em definitivo até dezembro de 2028, depois de ser bastante assediado pelo PSV da Holanda, tá? Que fez uma proposta na casa de 10 milhões de reais, uma proposta mais baixa. Na época ele não estava ainda no time profissional do Inter, por vezes treinava, o Roger já era o técnico do Internacional, mas como era ainda um jogador de base, a proposta naturalmente foi mais baixa. Agora que ele é um jogador de titular do Internacional, time profissional,
obviamente a proposta do Al Nassr foi mais alta e as próximas propostas que devem vir pelo garoto Ricardo Matias também devem ser mais altas. Inclusive, a gente trouxe essa informação quando a gente estava lá no Rio de Janeiro, depois da eliminação contra o Fluminense, porque o filho do Carlos Alberto Torres, que é um dos olheiros do Manchester United, foi enviado ao Maracanã para observar o jogador. O Manchester também está de olho, Manchester United da Inglaterra, no Ricardo Matias. Esse movimento do Al Nassr não surpreende, né, gente? Vamos lá. Os clubes sauditas têm muito dinheiro, pagam mais por vezes e muitas vezes do que o futebol europeu. A gente pega como exemplo Al Nassr, Al Qadsiya, principalmente o Al Hilal. Eu sempre digo aqui, disse durante o Super Mundial, o Al Hilal é um time europeu estando no futebol saudita, porque é um time cheio de jogadores renomados de futebol europeu, Koulibaly, Rubem Neves, o garoto Marcos Leonardo que estava no Benfica, da base do Santos, o Malcom, que jogou no Corinthians, jogou no Bordeaux da França, tá lá no Al Hilal também, o João Cancelo, lateral esquerdo, o Renan Lodge, jogador de Atlético de Madrid, formado pelo Atlético Paranaense. Então, os sauditas estão fazendo esses movimentos de pegarem os jogadores mais jovens. Isso eu ouvi de uma pessoa, um brasileiro que trabalha no futebol saudita, tá? Na época da venda do Gabriel Carvalho, que eles têm isso como um movimento definido. Vamos pegar jogadores jovens que naturalmente iriam para a Europa num futuro próximo e vamos trazer eles para cá antes deles irem para a Europa, para lapidar eles aqui no futebol saudita. E aí tu vai ter esse jogador que é de nível talvez de futebol europeu, estando lá no futebol saudita e vai potencializar o futebol da Arábia também. É mais ou menos isso que eles pensam nesses movimentos, mas ainda assim o Inter está recusando essa proposta de casa de 13 milhões. Foi o que o Alexandre Ernst trouxe na casa de 13 milhões de euros, 82 milhões de reais pelo Matias. O Inter tá querendo mais. O Inter tá pedindo aí, querendo, e acredita que ele possa chegar da frente, né? Não agora, mas acredita que ali na frente ele possa valer, quem sabe, até 20 milhões de euros, tá certo? Tu venderia o Matias agora por esse valor que eles ofertaram? Eu confesso, eu fiquei balançado. A gente tá falando de 82 milhões de reais. A gente tá falando de 82 milhões de reais. É um muito bom valor. Vamos lá, se a gente jogar para baixo aqui, porque o Ernst trouxe que é entre 10, 13, né, nessa faixa de valor, tá? 10 milhões de euros. 10 milhões de euros está dando 63 milhões de reais, já é um muito bom valor. Se eu jogar para 11 milhões de euros, a gente está falando de 69 milhões de reais. 12 milhões de euros, 76 milhões de reais. Enfim, a proposta é muito boa. Ela está ali na faixa entre 60 e 80 milhões de reais. Seria um muito bom valor para o Internacional. Vamos ver, né? Vamos ver. E por que dá essa diferença, Lucas? Porque eu tô jogando aqui a proposta em euro, se tu converter, né? Convertendo o valor fica obviamente muito mais alto. Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado por aqui, tá? Beijão, um abraço e até a próxima.